eles começam o texto com aquilo que eles receberam do Senhor, com aquilo que veio do Senhor até eles. Salvo engano, Abacuque começa um pouco diferente. Abacuque é um profeta da oração, e o Abacuque ele começa o seu livro falando da sua oração, das suas queixas diante de Deus. Mas o Jonas, ele é um profeta clássico, começa os seus escritos como todos os outros. Veio a palavra do Senhor a Jonas, e a palavra é: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Ele tem um chamado e ele foge do seu chamado. Ele tem um chamado e ele decide que ele não vai obedecer à voz que fala com ele, a voz de Deus. Ele decide não obedecer. Ele não quer, na verdade, a salvação daquelas pessoas, porque para Jonas lidar com aquelas pessoas era algo que machucava seu coração, era algo que deixava seu coração indignado, porque era pessoas que fizeram mal ao seu povo, pessoas que fizeram mal ao povo de Deus. Então Deus manda que ele vá até essas pessoas e pregue para elas, e uma mensagem dura, mas Jonas conhece o Deus a quem ele serve. Jonas tanto conhece a Deus que quando Deus ouve o clamor daquele povo de arrependimento e perdoa, Jonas fica tão indignado com o perdão que Deus libera, a graça e a misericórdia que alcança aquele povo, que Jonas disse para Deus: eu sabia que o Senhor ia perdoar eles, eu sabia que o Senhor é misericordioso, que o Senhor se arrepende do mal, eu sabia que o Senhor tem um coração de mãe, eu sabia que o Senhor tem um coração de manteiga, que o Senhor ia se derreter quando eles se arrependessem. Por isso que eu não queria vir para cá. Então, o motivo para Jonas fugir da missão que Deus dá a ele era porque Jonas, de fato, não queria ver a conversão daquele povo. O que Jonas, de fato, queria ver era o juízo de Deus para aquele povo. E aquilo era duro demais para Jonas, aquilo mexia com Jonas, aquilo abalava Jonas. E então Jonas decide fugir. E diante dessa fuga, ele vai parar no navio, e então Deus provoca uma tempestade, porque algumas tempestades são sim, na nossa vida, provocadas por Deus, outras não, algumas sim. Então nós precisamos discernir quando é que algumas tempestades na nossa vida é provocada pelo inimigo. O inimigo também pode provocar tempestade. Nós vemos o que ele faz na vida de Jó, né? Como ele tenta abalar a vida de Jó, como ele mexe ali com Jó. Mas algumas tempestades somos nós mesmos que provocamos, nossos caminhos errados, né? A Bíblia diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas o fim deles é a morte. Então nós também podemos provocar tempestades, outras podem ser consequência natural da vida, a vida não é fácil para ninguém. E outras podem ser Deus provocando. E Jonas entende que aquela tempestade no mar era uma provocação de Deus. Era Deus provocando, era a mão de Deus para dizer para Jonas: desperta, você está no caminho contrário ao que eu te chamei. Você está fugindo da missão que eu preparei para você. Então Jonas, ele é acordado no navio, está dormindo, ele é acordado. Os marinheiros, cara, está todo mundo aqui fazendo as suas orações. Era um culto ecumênico. Cada um fazia sua oração ao seu Deus, ao seu ídolo. E aí Jonas diz: eu sei por que isso está acontecendo. Isso aí é culpa minha. Eu sirvo ao Deus vivo. Esse Deus vivo que eu sirvo, eu estou fugindo dele. Então faz o seguinte: me joga no mar, que a tempestade vai acalmar. Jonas entende que aquela tempestade era consequência da sua desobediência, era consequência da sua fuga da missão que Deus havia dado a ele. Então ele é lançado no mar. Aqueles marinheiros então passam a adorar ao Deus de Jonas. Jonas é lançado no mar. Deus manda um peixe, não sei que tamanho é esse peixe, qual a proporção. Isso é o que menos importa. O que importa é que Jonas vai parar no ventre do peixe. E quando ele chega nessa situação, né, tão complicada, o que Jonas faz? Ele vai orar. Parece que situações de tempestades na nossa vida nos levam à oração.
As tempestades que são provocadas tanto por Deus, ou quanto por nós, ou pelo nosso inimigo, ou pela própria vida, precisa nos levar à oração. E essa tempestade leva Jonas para o fundo do mar, para dentro do ventre de um peixe, e lá no ventre de um peixe, numa situação de aperto. Jonas então vai orar. E o texto diz que Jonas orou ao Senhor, versículo 1. Jonas 2, versículo 1. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Jonas está vivendo um momento de angústia. Jonas está vivendo o que é angústia para Jonas. Por que Jonas está angustiado? Não apenas pela situação que ele está vivendo ali no ventre do peixe, mas a angústia do coração de Jonas é ter de ir para Nínive. O que causa angústia no coração de Jonas é ter de obedecer a Deus. Porque não obedecer o que Deus mandou ele fazer doía demais no seu coração. Obedecer o que Deus mandou ele fazer era duro demais para Jonas. Aquela situação era uma situação que causava angústia no coração de Jonas. E ele diz que ele chegou ao abismo, ele se sente ao abismo, ele está lançado no meio do abismo, e ele então começa a orar, e as orações que Jonas começa a orar são as orações ensinadas na escola de profetas. Jonas não está fazendo uma oração produzida por ele. Jonas está orando a palavra. E a primeira oração, a primeira lição que eu queria aprender com a oração de Jonas é que quando nos faltam palavras para orar, a Bíblia está cheia de palavras que a gente pode orar. Os salmos, Jonas está orando alguns salmos aqui. Esses salmos que Jonas está orando são salmos de oração, salmos de Davi, salmos que Davi faz em suas orações, que Davi escreve, orações escritas, que vão ajudar Jonas agora nesse momento de angústia a orar. Então, quando nos faltar a palavra de oração, quando nós nos sentimos tão angustiados, abramos nossa Bíblia em salmos, peçamos socorro à palavra de Deus, para que a palavra possa produzir em nós oração, para que a palavra possa produzir em nós orações que vão chegar ao trono de Deus, orações que vão fazer a gente se aproximar de Deus, a gente se sentir mais perto do templo. Olha a oração, Jonas está orando, dizendo que a minha oração chegue ao templo da tua santidade. Versículo 7, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Jonas está falando do templo, do lugar de oração, do lugar de intercessão. Jonas está falando que a sua oração entrou naquele lugar, que a sua oração entrou no lugar onde Deus ouve a oração. Quando não tivermos força para orar, quando não houver palavras para orar, a palavra de Deus está recheada de palavras que possamos usar, que podemos usar, recheada de palavras, de orações que podemos abrir, repetir e encontrar nessas palavras reconforto para o nosso coração, consolo para a nossa alma, abrigo para a nossa vida, esconderijo para nosso coração e para a nossa alma. Jonas ora, ensinado pelos salmos, tomando para si a palavra de Deus, tomando emprestada a oração de Davi, a oração dos homens de Deus. Ele recorre a essas orações aprendidas e declama elas lá do abismo, onde ele está. Ele se sente num abismo, ele se sente num lugar de escuridão, de trevas, num lugar de angústia, e desse lugar ele ora a palavra de Deus. Aí o versículo 8 diz: os que observam as vaidades vãs deixam sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. A oração agora vai fazer Jonas reconhecer quem Deus é. A oração que Jonas faz no ventre do peixe
Primeiro, quando lhe faltam palavras para orar pela sua indignação, ele recorre aos salmos. Agora, a segunda lição é, quando ele ora, após a oração, após o clamor, há um reconhecimento da soberania de Deus. Há um reconhecimento de que Deus salva quem Ele quiser salvar. Quando ele está falando a salvação pertence ao Senhor, Jonas não está falando dele propriamente. Jonas não está falando de que Deus vai salvar ele no ventre do peixe. É e não é só isso. É e também tem outra coisa. É a salvação para a vida dele, sair do ventre do peixe, sair daquela situação de abismo, daquela situação que causa angústia, mas é também, ele está reconhecendo, eu tenho realmente que ir para Nínive, porque a salvação pertence ao Senhor. Não sou eu quem decido quem Deus vai salvar. Se Deus quer salvar os ninivitas, Ele vai salvar. Jonas passa por uma experiência, através da oração, de transformação. Ou pelo menos ele é vencido na oração. Se Jacó venceu, a Deus na oração, porque é dito pelo anjo do Senhor, com homens e com Deus lutastes e venceste, Jonas é vencido na oração por Deus. Porque a oração não se trata de tentar convencer a Deus a fazer aquilo que eu quero, mas a oração se trata de me submeter à vontade soberana de Deus. De dizer para Deus, Deus, o que o Senhor quiser fazer em mim e através de mim, o Senhor pode fazer. Por mais que essa missão que o Senhor esteja me dando seja dura demais, por mais que esse momento que eu estou vivendo para viver o teu propósito seja duro demais, eu me submeto à sua vontade. É a oração de Jesus angustiado, sabendo que vai para a cruz. E o problema de Jesus não é morrer. O problema de Jesus é carregar o pecado da humanidade sobre si. Aquilo seria duro demais. Carregar o pecado de toda a humanidade, porque creio que a morte de Jesus é por toda a humanidade. Creio que Jesus morreu por todos, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então eu creio que Jesus, o que angustia Jesus ao passar pela morte, pela cruz, é trazer o peso, é receber sobre si a ira de Deus, para que nós possamos ter paz com Deus. E Jesus, então, ele na sua oração diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele ora 3 vezes, mas ele diz, todavia, seja feita a sua vontade. Jesus ora não para mudar a Deus, Jesus ora para fazer a vontade de Deus. Jesus não entende que a oração é um mecanismo para mudar a vontade de Deus, para que Deus faça a minha vontade, mas Jesus entende que a oração é para que o meu coração seja quebrantado e se sujeite e se submeta à vontade soberana de Deus. E é isso que Jonas ora. Quando ele diz no ventre do peixe, a salvação pertence ao Senhor. Ele diz, ok, Senhor, já entendi. O Senhor quer salvar Nínive. Então faz o que o Senhor quiser. Por mim, o Senhor me tira a juízo em Nínive. Fazia cair fogo do céu, queimava todo mundo. Mas a salvação pertence ao Senhor. E o fim da história a gente conhece, né? Jonas é vomitado na terra em Nínive. Ele se levanta e vai cumprir a missão que Deus deu a ele. Terceira missão. Nem toda oração que a gente faz, Deus vai responder a nós. Mas Ele pode responder a alguém. Não a nós, pode não ser a nós. Tem oração que nós fazemos que Deus não vai falar conosco. Mas Ele vai falar com alguém. Quem orou foi Jonas. Mas a resposta da oração de Jonas é dada ao peixe. Olha o que o versículo 10 diz. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Quem orou? Jonas. E Deus fala com quem? Com o peixe. Nem toda oração que fazemos, Deus vai falar conosco. Mas Ele vai falar com alguém em nosso favor. Amém?
Amém. Às vezes você está orando por algo, o Senhor faz isso. E o que você precisa, Deus precisa falar com alguém, para que esse alguém seja a intervenção de Deus na sua vida. Então, oremos, oremos. Quando nos faltar a palavra, oremos os salmos, oremos as orações dos homens e mulheres de Deus que estão registradas na palavra de Deus. Com certeza, essas orações vão nos aproximar de Deus, vão trazer acalento, consolo, conforto ao nosso coração no momento da nossa angústia. Segunda lição, a oração não é para a gente mudar Deus, mas é para o nosso coração mudar. É para o nosso coração se sujeitar e se submeter à vontade soberana de Deus. Porque a salvação pertence ao Senhor. Jonas diz, eu entendi, o Senhor vai fazer o que o Senhor quer. Então eu quero me sujeitar. Eu quero ser participante naquilo que o Senhor vai fazer. Eis-me aqui. E em terceiro lugar, nem sempre aquilo que a gente vai orar, Deus vai responder a gente. Ele pode responder a outra pessoa, a um outro alguém, para que esse outro alguém seja a intervenção de Deus na nossa vida. Por isso, irmãos, vale a pena orar. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos orar uns pelos outros. Amém.